Oi, pessoal! Hoje estamos aqui começando mais um Conexão Mais Saúde. E o assunto é um assunto que não quer calar. É um assunto que eu tenho certeza que todo mundo quer saber, porque esse ano, até a Valerie comentou que você falou, né, que vai aumentar ainda o endividamento, gente. Então, é preocupante, já é um número bem alto de brasileiros que estão endividados. E por isso que a nossa convidada de hoje é a Enid Lozec. Tudo bom, Enid? Tudo bem, Carlin? Muito obrigada pelo espaço, né, por estar aqui falando sobre esse assunto que é tão importante, né? Hoje nós temos praticamente 80% da população brasileira que está endividada. É um número muito alto. É um número muito alto. Então é importante a gente disseminar informações e levar até as pessoas, né, que esses problemas eles podem ser resolvidos, que tem como resolvê-los. Até um assunto assim que eu já vou puxar de cara, né? Geralmente ia ser lá pela quarta, quinta pergunta, mas é um assunto que eu achei muito importante e eu acho que já vale a pena a gente começar já falando disso agora, né? Sobre essa questão. O que leva as pessoas a se endividarem, né? Porque é um número muito alto, 80% é um número gigantesco. O que leva? E como que a pessoa, como que assim, a população que tá, como que ela sabe que está indo para o caminho do endividamento? Ou ela percebe já quando já está endividada, tipo, nossa, já estourei tudo, estourei cartão de crédito, já fiz vários financiamentos, já fiz consórcio, mas usei de uma forma errada, né? Então já estou endividada. Geralmente ela percebe já quando está endividada ou ela consegue ver quando está indo para o caminho do endividamento? A maioria das pessoas percebe isso quando já está naquela bola de neve, né? Já precisa parcelar a fatura de cartão, precisa usar o cheque especial para cobrir a fatura do cartão, mas tem como perceber isso antes. E qual que é o ponto-chave para você perceber? Eu costumo falar que quando você está na corrida dos ratos, sabe aquele brinquedinho que o rato fica correndo atrás do próprio rabo? É mais ou menos isso, a corrida dos ratos. A pessoa trabalha para fazer dinheiro, para pagar a conta, ela fica sem dinheiro, trabalha para pagar a conta e fica sempre nesse círculo, né? Então, quando chegar nesse ponto, aquela história, né? Trabalhar só para pagar boleto. Aí já... Isso todo mundo brinca, né? Mas é uma brincadeira que depois você eu trabalho só para pagar boletos, né? Isso. Só que às vezes é uma brincadeira que vai tornando um grau mais sério, né? Isso. Se você chegar nessa situação, né, que já está fazendo essa brincadeira, eu trabalho só para pagar boleto, então já é um sinal de alerta, onde você pode começar a cuidar das finanças para que não acabe se tornando um endividamento. Porque enquanto está assim só na desorganização, é mais fácil. E se continuar, né, sempre nesse círculo, uma hora acontece um imprevisto, a pessoa não tem uma reserva, ela vai acabar se endividando. Por quê? Porque ela não está organizada financeiramente, né? Então ela vai ter que recorrer a um empréstimo, a um parente, ao cartão de crédito e com isso vai fazendo uma dívida em cima da outra, né? Quanto que porque assim, até agora você falou imprevisto, né? A gente que trabalha com a questão da saúde emocional, se acontecer até um problema de saúde, que às vezes você tem que pagar uma consulta particular ou gastar com mais medicamentos, quanto que você recomenda que seria o saudável, assim, de a pessoa ter, vamos dizer, eu recebo 5 mil. Quantos por cento ela deveria ter para pagar as contas, que são contas que vai ter todos os meses, as contas fixas, e quanto por cento ela deveria ter uma reserva para esses casos? Precisei levar meu filho para uma consulta particular, depois da consulta teve mais exames, né? Claro, estou citando um exemplo, Sim. né? Mas teve mais exames, depois eu já tive que comprar medicamentos para ele. Então, quanto que seria o saudável a pessoa ter um número de contas fixos, e ter esses imprevistos que pode acontecer em determinados meses e ter uma reserva financeira? A gente trabalha com o ideal versus o real, né? O ideal é que seja assim, 30% para as despesas fixas, né? Aquelas despesas que você tem todos os meses que não tem como não pagar, 20% para as despesas variáveis e o restante para você fazer reservas. Uma reserva para você não mexer, né? Para o futuro, para guardar para o futuro mesmo, para não mexer, né? Pensando na tua aposentadoria. Ou seja, investindo em aplicações financeiras ou investindo em imóveis para alugar, enfim, uma reserva mesmo. E outra reserva para esses imprevistos, né? Para as questões do dia a dia. Então, 30% para as despesas fixas, 20% para as variáveis, que dá os 50%, e o outro 50% você dividir aí entre essas duas reservas. É difícil 50, né? Porém, esse seria o ideal, né?
Só que a gente sabe que hoje as coisas não estão tão fáceis assim, né? Não sobra tanto dinheiro assim para reserva. Então a gente trabalha com um percentual de 20% para reserva, aí 20% em casos que a pessoa está muito desorganizada e não tem como começar com 20, a gente começa com 10 e depois vai aumentando, mas sempre é importante fazer essa reserva. Eu não gosto de trabalhar muito com esses percentuais porque a realidade das pessoas é muito diferente, né? Então, para uma pessoa que ganha 20 mil, tirar 20% do salário para guardar para reserva é tranquilo. Agora, uma pessoa que ganha 3 mil, tirar 600 já é mais difícil. Então, eu trabalho sempre de acordo com a realidade da pessoa. Aí, com base nisso, a gente vai estipulando os percentuais. E agora, voltando um pouquinho, né? Eu falei, eu já comecei lá numa história à frente, mas voltando um pouquinho, voltando um pouquinho para a tua história. O dia que a gente tomou um café juntas, você me falou que tinha uma loja de confecções, né? Isso. E o que levou você... Não que foi uma mudança radical, porque quem tem loja de roupas, de confecções, tem que saber também muito bem controlar o financeiro, né? Tanto pessoal quanto da empresa, né? Porque a gente fala, tem colaboradores, às vezes tem que, né, fazer as compras, pagar os fornecedores, pagar aluguel. Então, tipo, tem que ser uma pessoa muito organizada financeiramente. Mas o que levou a Ene largar a empresa de, né, uma loja de confecções para trabalhar com educação financeira? Eu sou contadora de formação, né? Eu trabalhei muitos anos com contabilidade e eu sempre gostei muito da área de finanças. Eu fui para a loja, assim, por necessidade. Quando eu vim morar para cá e eu acabei saindo do emprego que eu vim para trabalhar e comecei a vender roupa. Comecei a vender, assim, para as amigas do meu marido no trabalho e foi indo até eu montar a loja. Mas eu sempre queria voltar para minha área, né? Só que eu não conseguia entender como voltar. Não era com a contabilidade. Tinha aquela vontade de fazer alguma coisa de finanças, mas eu não entendia muito bem o que eu ia fazer. Até que veio a pandemia. E aí na pandemia, né, para a maioria das pessoas foi uma chave virada. Que virou totalmente, né? Aí na pandemia, né, como eu tinha a minha loja em casa e eu só atendia com horário marcado, não era horário comercial. Então eu agendava uma cliente por vez e sempre foi assim, era um atendimento bem diferenciado, né? E eu continuei atendendo. Todo o comércio no centro fechou, mas eu continuei atendendo justamente por isso. Era uma por vez, não tinha aglomeração de pessoas, eu tinha todos os cuidados. E eu não tinha como parar, né? Porque não tinha aquele salário todos os meses, eu tinha que fazer. E no mês de março e abril, que foram os primeiros meses mais tensos da pandemia, né? Que todo mundo teve que fechar e ficou parado. Na minha loja foram os meses que eu mais vendi, assim, de toda a história. Mais do que dezembro, que era Natal. No centro parou 15 dias, né? Que foi do final de março até o começo de abril, né? E lá, assim, nossa, eu vendi muito. Tipo, eu passava o dia atendendo. Claro que entre uma e outra eu ia lá, higienizava tudo, mas eu atendendo, né? Então foram os meses que eu mais vendia, em março e abril. Só que chegou nos meses seguintes, maio, junho e julho, da mesma forma que aumentou as vendas, aumentou a inadimplência. Aí ninguém pagava. Tinha aquelas pessoas que realmente tinham passado pelo Covid, tinham tido problemas, que eram empresários, que tinham passado por dificuldades, eu entendi, mas muitas pessoas se aproveitaram da pandemia para não pagar contas. Porque a pandemia veio e a gente, né, teve problemas. A gente até comentou isso aqui, que muitas pessoas, até mesmo depois, já era 2022, o pessoal ainda pagava culpa na pandemia, né? Exatamente. E daí, mas eu sabia que a pessoa trabalhava, tinha o salário fixo, e enfim, aquilo ficou aí. E começou a despertar algo assim em mim, a querer entender. No primeiro momento me deu muita raiva, né? Eu aqui trabalhando, né, na pandemia, correndo risco para mim e para minha família, e as pessoas vêm comprar e não pagam. Mas eu comecei a pensar, tem que ter alguma coisa por trás disso. As pessoas não fazem isso por mau caratismo. Por que elas estão fazendo isso? Aí isso ficou matutando na minha cabeça, aquele ano inteiro, né? Aí no final de fevereiro, começo de março de 2020, meu marido viu uma propaganda de um curso de formação em educação financeira e falava que trabalhava questão comportamental. Aí ele me mandou e falou assim, é bem o que você fala, né? Que essa moça está falando de educação financeira comportamental e eu acho que tem a ver com as tuas clientes. E eu fui e fiz esse curso e aí eu consegui entender o porquê que elas fizeram aquilo.
porque no momento da pandemia, né, tava todo mundo muito ansioso, com medo, sem saber o que ia acontecer. E as pessoas ansiosas, o que elas fazem? Vão gastar. Vão gastar. É porque eu ia dizer, às vezes tu tá ali e tu não pode sair, e até mesmo porque assim, mesmo que tu vai no mercado, mas tu não quer ir no mercado toda hora, porque é mais, o teu era era personalizado, era uma pessoa por vez. E no mercado, sabe que vai estar cheio de gente no mercado, né? Então, assim, o pessoal fala, não posso ir no mercado toda hora, geralmente todo mundo que eu conversava ia uma vez por semana. Né, ia no mercado só no sábado, até para não correr o risco. Aí a tua loja, como você atendia personalizado, deixava 1 hora por cliente, ela pensava, não, mas lá eu posso ir, porque vai estar só eu e a N. Aí depois ela vai higienizar, vai depois ter outra cliente, então era uma forma até dela sair de casa. Era até uma fuga, né? É, uma fuga de tu sair, de tu ver pessoas e saber que ali tu ia vir. Aí tu pensa também, a questão de comprar roupa, às vezes traz esse conforto, né? Tipo, eu tô meio, né, deprimida, meio ansiosa, então eu vou lá comprar uma roupa que eu vou me alegrar e vai passar. Bem tipo, isso. Né? E comprar uma roupa que você nem ia poder usar, porque não podia sair de casa. A gente não sabia nem se ia estar vivo, né? Dali um mês, porque tava todo mundo apavorado, né? Mas enfim, aí eu comecei a entender que o que estava levando elas a fazerem isso era aquela ansiedade, era aquele medo. E como não se tinha educação financeira, não se tinha uma organização financeira, elas não pensavam no pagar. Elas pensavam naquele prazer momentâneo da compra. E daí eu comecei a entender, eu falei, não, é com isso que eu quero trabalhar. Eu preciso ajudar as pessoas, igual as minhas clientes, que caem nessas armadilhas financeiras por causa da ansiedade. Eu preciso ajudar elas a sair dessa situação, né? Porque tem muita gente que age por impulso no momento da ansiedade. Aí eu fiz essa formação, né? Depois eu fiz uma especialização em dívidas também, mas tudo com foco em comportamento financeiro. Então, a tua área de atuação é bem na parte comportamental, seria o financeiro comportamental. O autoconhecimento financeiro, né? Eu trabalho muito com ferramentas que são parecidas com ferramentas de coaching, onde as pessoas descobrem seu perfil financeiro. Todo mundo tem um perfil comportamental, um perfil profissional e tem um perfil financeiro, né? E é engraçado porque as pessoas chegam e sempre me falam assim, eu acho que meu perfil é o gastador. Aí vai ver, é totalmente outro que não tem nada a ver. É muito legal, eu trabalho com ferramentas de valores, o que você está fazendo com o teu dinheiro, está de acordo com os teus valores, com os teus princípios ou não? Então é um autoconhecimento, sabe? E para chegar nesse perfil comportamental na área financeira, você faz como se fosse um teste. Isso, eu tenho uma ferramenta, né, onde tem uma série de questões, uma série de perguntas, e a pessoa vai respondendo, vai dando a nota, né, de 0 a 5, quanto ela se identifica com aquilo. Tem os pontos fortes, os pontos fracos e as características. Aí lá vai ter, o ponto forte desse perfil é esse, esse, esse. Beleza, eu sou assim. O ponto fraco é esse, esse e esse. Aí a pessoa vai dizendo, eu me identifico tanto, não me identifico. E isso, quando a pessoa te procura, é uma das primeiras coisas que você já faz é descobrir o perfil dela. Porque com base no perfil dela é que a gente vai traçar as estratégias para a organização, né? Porque se eu não souber qual é o perfil dela, eu não sei qual que é o hábito de consumo dela, aí é difícil eu trabalhar o comportamento, né? Então essa é uma das primeiras etapas. E como que as pessoas chegam até você? Minha dúvida é o seguinte, a pessoa, quando ela te procura, ela percebe isso ou às vezes ela nem quer aceitar? Tipo, ela fala, não, eu vim só para conversar com você, fazer um teste, mas eu acho que eu não sou assim de gastar tanto, né? Não sou tão gastadeira, né, que nem a gente fala. Ou, eu vim porque, esse mês eu consegui pagar toda a fatura do cartão de crédito, mas não me vejo assim como alguém endividada, eu só vim para ver o que eu posso melhorar. Eles chegam assim, ou a pessoa já chega meio que aceitando, não. Realmente eu estou endividada, preciso de ajuda, vim para conversar, ver os pontos que eu posso melhorar, o que eu posso comprar, o que não posso. Geralmente, porque eu tenho o treinamento, né? Eu não gosto de falar os processos, eu falo treinamento. Tenho o de organização, né? Que é para quem só está desorganizado. Então, a pessoa chega ali no momento que ela percebe que está nessa roda dos ratos, né? Quando ela vê que não está sobrando nada, ela chega, eu preciso saber para onde que está indo o meu dinheiro. Porque eu ganho, eu tenho um salário bom, mas eu não consigo enxergar para onde que vai meu dinheiro. Então, as pessoas de organização chegam nesse sentido. As de dívida, não. Elas chegam quando já estão assim numa fase que elas não sabem mais o que fazer, não tem mais para quem recorrer, aí elas vêm buscar ajuda.
Tipo, quando uma fase que já tá totalmente esgoelado, né? Que a gente fala, já tá... Eu tenho casos de cliente que a gente fez essa sessão de alinhamento, que eu chamo de sessão de alinhamento, essa primeira conversa, onde eu entendo a situação da pessoa. E ela percebeu que estava endividada, mas não quis aceitar. Aí acabou não fechando o treinamento e tal, e depois de alguns meses voltou e falou, ó, eu tô muito pior do que eu estava naquela época, agora eu preciso mesmo de ajuda. Aí aceita que precisa de ajuda, aí a gente começa a trabalhar junto. Porque para a pessoa também fazer, ela tem que aceitar, né? Tem. Porque se ela não perceber que realmente o negócio já passou de todos os limites, ela não vai mudar o comportamento, né? Se ela não vê que tá virando uma bola de neve e um mês eu paguei uma conta, aquela outra conta que era para esse mês eu já joguei pro próximo mês, aí aquele outro fornecedor também não vou conseguir nem pagar no próximo, pagar daí 2 meses, né? Como então, que eu vou fazer? Se a pessoa não perceber isso, não aceitar, ela também não vai conseguir mudar até o jeito dela comprar, né? O que precisa realmente comprar, né? Porque a gente que é mulher, a gente vai muito na emoção, né? Vai. Eu falo, principalmente em lojas de roupas, né? Até você tinha uma loja de roupa, né? Mas principalmente loja de roupas, calçados, bolsas. Às vezes tu chega ali, só vou dar uma olhadinha. Aí quando tu vê, tu já tá saindo com 2 sacolas, né? É bem isso. E isso me lembra uma coisa bem importante, que eu vejo muita diferença no perfil das dívidas de homens e de mulheres. Quando eu atendo um homem, quando eu atendo uma mulher. Deve ser meio que gritante, né? Porque o homem, assim, quais que são as dívidas que eles trazem quando vêm, né, buscar uma ajuda? São dívidas que eles tiveram com gastos para casa, para família, sei lá, ou pagar o estudo para um filho, ou comprar uma coisa que precisava em casa e não soube dizer que não naquele momento e teve que comprar. Enfim, mas é coisas para a família. A mulher não. Quando ela vem buscar ajuda, são coisas para ela. Eu acho que deve ser muito, tipo, eu gastei nisso, é tudo muito pessoal. É dívida pra com ela, cuidados né? pessoais, com salão, com roupa, com calçado, com saídas com as amigas, que também tem muitos casos. Até tem alguma coisa que é assim para filhos, né? Para filhos a gente sempre quer dar o melhor, né? Eu falo, e roupas para filhos a gente também se empolga, né? Eu que sou mãe, eu sei, porque às vezes tu vai, daí tu compra um monte de roupa, mas às vezes até roupa mais para sair, daí às vezes tu pensa, nossa, mas eu nem tô mais saindo Aonde que tanto, vai usar? né? E daí tu vai lá e compra, porque eu vi um vestidinho bonitinho, uma sainha bonitinha, né? Aí pro menino, eu vi um sapatênis, vi um tênis, né? Aí já vê uma coisa que combina com aquilo, tipo, né? já vou levar, né? É bem isso. Então tem esse perfil bem diferente nas dívidas de homens e das mulheres, né? E um outro ponto também, que às vezes um não sabe do outro. O homem tem aquelas dívidas e não quer que a esposa descubra, porque ele tem aquele sentimento que ele precisa ser o provedor. Então, e dele não quer que nem a esposa, nem os filhos percebam, às vezes, que tá começando a se endividar, né? Porque eu preciso dar as coisas para eles, porque eu sou o homem da casa, eu preciso fazer isso. E a mulher já, né, também pensa, eu não quero que meu marido descubra, porque senão ele vai dizer, nossa, às vezes a gente precisando de alguma coisa e você gastando com futilidade. Então, né, às vezes acaba criando um atrito também entre o casal por causa das dívidas, quando um descobre que o outro está endividado. E como lidar com isso, né? Porque muitas vezes, como você falou, uma é porque gastou demais, às vezes, no salão de beleza e coisa e tal, e não quer contar. E o marido é isso. E como lidar, porque isso pode afetar muito o casamento, né? A gente já vê, né, tantas histórias de pessoas que se separaram por causa do financeiro, né? Por causa de dívidas, né? Então é uma coisa que, além de afetar as finanças, afeta muito o lado emocional. Você sabia que os problemas financeiros são a segunda maior causa de divórcios no Brasil? Porque agora você comentando, eu fiquei pensando, né, porque se as finanças não estão bom, né, que nem você falou, o segundo é um número, tipo, altíssimo, né? Só perde para incompatibilidade de gênero, tipo, você casou com uma pessoa achando que ela era uma coisa e depois descobriu que era outra, então não tem o que fazer, né? Mas depois disso, é muito acima de traição, de qualquer outro problema, são os problemas financeiros, a segunda maior causa. Isso eu vi numa pesquisa realizada pela CNBB, que é Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. A gente trabalhava um encontro que era administração do lar, na catequese de noivos na igreja, e eles incluíram esse encontro administração do lar justamente por essa preocupação que tinha com os divórcios, né, causados pelo financeiro. Então eles já trouxeram essa ideia de que se você ensinar para eles antes do casamento, não vai ter problema depois. Eles vão entender um pouco sobre isso.
Aí nós fomos convidados para dar esse encontro, que era administração do lar. E foi lá que eu vi essa pesquisa e eu fiquei assim, assustada, né? Imagina, segunda maior causa de divórcios. É alto, né? Eu até não sabia alto. que era a segunda maior, mas eu fiquei pensando, né? Porque eu penso assim, tipo, né? Se você não conta, e muita gente às vezes não quer contar mesmo, porque é bem que você falou, um pode achar que é muita futilidade, e o outro não quer contar que, porque fala, eu sou provedor, não quero contar que estou me endividando, ou já estou endividado, né? Não quero pedir ajuda para tipo, ela. E não quero pedir ajuda até mesmo para ela me ajudar, se ela trabalha fora, alguma coisa, tem alguma fonte de renda, até mesmo para ela me ajudar a... Porque geralmente, como você falou, o homem é mais coisa de casa, né? Da família em si. Aí, às vezes, ele não quer pedir, até mesmo questão de... Ai, às vezes até orgulho entra, né? Que a gente fala de orgulho. Não quero pedir para ela me ajudar a custear tal coisa, sabe? E a mulher não quer porque, geralmente, ela pensa... Ah, eu gastei muito em coisas que ele vai achar fútil. O medo de ser julgada, né? E daí entra isso, né? Então, assim, essa questão das finanças nas famílias, de destruir lares mesmo, é muito alto, né? E quando começa, né, essa questão de ou mesmo quando um sabe do outro, cria muitos atritos, muitas brigas, né? Aí já começa a envolver os filhos também. Aí um não pode ver o outro na frente, que chega e já começa a discussão. Ah, porque você saiu e gastou de novo? Ah, porque você fez isso, fez aquilo? Então vira um caos na família, né? Afeta os filhos, afeta muito no trabalho também. Eu ia dizer porque, assim, a gente sempre fala, e até mesmo quando a Gisele esteve aqui essa semana, que entrou, até a gente, se quiserem dar uma olhadinha, foi muito legal, a gente fez o podcast essa semana que entrou ontem, no Conexão Mais Saúde, então, assim, até a gente comentou também essa questão dessa parte de comunicação dos filhos, né, e realmente, né, tipo... quando entra esses conflitos, é horrível, né? Porque às vezes os filhos estão no meio, os pais não sabem disfarçar, né? Então, assim, essa parte emocional, até no Das Dia, a gente falou muito na questão do próprio, de toda a família, assim, né? Dos pais, na questão da ansiedade das crianças também, né? Que hoje as crianças, por vários motivos, não até nem foi a parte financeira, mas como hoje as crianças estão mais ansiosas, né? Que antes a gente via como era de um adulto, e hoje a gente vê as crianças que também já estão com o nível de ansiedade lá em cima, né? Então até fica a dica desse episódio, que é o último, então, para vocês acompanhar. Quem não acompanhou, tá lá no nosso canal, né? Foi bem legal, foi, né, sobre ansiedade, medo infantil, falta de concentração, então foi bem legal, né? E hoje até entra também nessa questão do lado emocional, né? Que pesa muito, né? Pesa. E não só com a família que vive ali na casa, né? Acaba afetando com todos os parentes. Porque quando a pessoa começa a ter um problema, eu não tenho dinheiro para pagar a minha fatura do mês que vem, para quem que ela vai recorrer primeiro? Para a mãe, ou para o filho, né? Para o pai, para os parentes mais próximos. Só que daí não consegue pagar. Aí o que acontece? Vai se afastar. Porque, eu tenho vergonha de ir lá, eu tô devendo, eu não vou mais na casa dele, eu não consegui pagar. Aí chega o final de semana, tem almoço na casa do primo lá, que vai estar todos os parentes. Eu não vou, eles sabem que eu tô devendo para minha tia, eu não vou lá. Aí começa a se afastar de todo mundo, porque fica com aquela sensação de vergonha, de culpa, se sentindo inferiorizado, né, perante os outros, e acaba afastando da família toda. E a pessoa acaba que vai se isolando, ficando só ali naquele mundinho dela. E isso que traz mais angústia, mais ansiedade, depressão, e vai deixando cada vez também, pior. Né? É bem alta, né, em quem está endividado, né? É muito alta. Até teve uma pesquisa que foi divulgada no final do ano passado pelo Instituto de Epidemiologia dos Estados Unidos, e eles fizeram um estudo com um número X de pessoas que tinham problemas financeiros e o mesmo número de pessoas que não tinham e que tinham, né? E as pessoas que tinham problemas financeiros tinham 20 vezes mais pensamentos suicidas com relação às que não tinham problemas financeiros. Nossa, é um número bem alto. Bem alto. Aqui mesmo, ano passado teve um caso, assim, eu não sei porque, assim, não conheço mais a fundo, mas a gente conheceu um pouco, que uma pessoa que, ela até comentou que estava bem endividada vindo, e passou um mês depois, ela acabou se enforcando. Então, até nos levou a pensar, assim, não era uma pessoa parente, não era assim próximo, mas era um cliente do meu esposo, sabe, que ele se separou da mulher, daí até ele comentou, né, não comigo, meu esposo, que ele estava com várias dívidas e coisa e tal, vindo. Aí deu acho que um mês e pouco, ele acabou cometendo suicídio. É que essas pessoas, ela não tem
essa clareza de que tem solução, né? Quando a pessoa tá assim, ela já acha que não tem mais saída. Eu tô num buraco, não tem como sair daqui, não tem mais para onde correr, então a única saída é resolver meus problemas, é morrer, né? Que daí E ela não pensa, é assim. tipo, né, já separei da minha esposa, já tô com mais dívida e tô contraindo mais dívida e não consigo pagar e já tô devendo não só para, né, para fornecedora, estou devendo para no comércio também um pouquinho para cada um. E daí já né, bate aquela vergonha que todo mundo tá sabendo que eu tô endividado. Eu tenho muitos casos de pessoas que eu converso. Ontem ainda eu atendi uma moça que ela me falou assim, que no final do ano, se ela não tivesse feito uma viagem para aliviar a cabeça, ela teria feito o pior, porque diz que ela já não aguentava mais aquela situação. Então, muitas pessoas que eu converso me falam isso. Inclusive, teve uma moça que eu conversei com ela uma vez lá do Amazonas. Eu conversei com ela num dia, assim, e ficou nossa conversa salva no celular. E ela, à noite, ela me falou que estava com uma crise de ansiedade muito forte e que estava sendo internada. E no outro dia de manhã eu recebi uma mensagem no Instagram, que ela me mandou no Instagram, de uma pessoa falando que era assistente social do hospital e tinha visto minhas mensagens com ela, que eu era a única pessoa que tinha conversado com ela e que ela queria me contar que ela não tinha resistido, que ela tinha se entregado à depressão. Ela se suicidou dentro do hospital. Ai, dentro do hospital ela tinha foi ido. internada com uma crise de ansiedade muito grave. Eu não pedi detalhes porque eu fiquei tão chocada, assim, fiquei tão mal com aquela situação que eu não quis nem pedir mais para assistente social, né? Mas ela só me falou isso. Ela falou, não sei se você é parente dela ou não, mas eu percebi que você foi uma pessoa com quem ela se abriu e que ouviu ela e que deu um apoio para ela. Então, a gente foi o único contato que a gente achou e a gente queria te contar. Eu falei, eu não sou parente dela, eu nem conhecia, eu moro aqui do outro lado do Brasil, né? Eu falei, eu ia tentar ajudar ela com algumas situações, mas que pena que não deu tempo. Então, nossa, imagina aí para ela fazer isso no próprio hospital, né? Ela chegou aí, mas mesmo assim lá ela... Eu fiquei, quando a moça me contou, eu fiquei muito abalada, assim, fiquei bem abalada mesmo. Mas daí eu comecei a pensar, né? Não tinha o que eu ter feito, porque a gente conversou naquele dia, ficou de agendar outras sessões mais pra frente, né? E eu vi que ela estava muito mal, assim mesmo, que na cabeça dela não tinha o que fazer, não tinha solução. Isso que você comentou, o problema é quando a pessoa acha que não tem solução, né? Que já coloca na cabeça, não, tipo, não tem solução, já estou muito endividado, não consigo, e daí ela acaba tirando, né? Cometendo algo contra a própria vida, né? Tirando a própria vida, né? E sempre tem solução, sempre tem. Por maior que seja a dívida, eu falo assim, não tem nenhuma dívida que vale uma vida. Então, sempre tem solução. Só que o que precisa? É buscar ajuda. Não ter vergonha de buscar ajuda. Tem gente que tem vergonha, mas como que eu cheguei nessa situação? Eu sou muito irresponsável. E, na verdade, não é, né? Ninguém sabe tudo de tudo. Por exemplo, se eu tenho uma doença, eu vou buscar um médico para poder me ajudar. Se eu estou com um problema nos dentes, eu vou buscar o Dr. Diego para me ajudar. Então, não é obrigada a conhecer, né, todos os assuntos, né? É o que eu falo. Então, se você está com a vida financeira desorganizada, você pode buscar ajuda também. Hoje tem pessoas que podem ajudar com isso. Então, não precisa ter vergonha, né? De pedir ajuda, De pedir ajuda. E até no seu caso, eu acho que muita gente tem vergonha, né, de falar assim, até aquele dia a gente estava brincando, né, de fazer depoimento, que você falou, não, no meu caso as pessoas não querem realmente aparecer, não quer dizer que ela está com uma dívida grande, né, e hoje, assim, com os cartões, que nem a gente até estava falando com os bancos digitais, que é muito fácil ter um cartão de crédito, é difícil você resistir, né? Porque tu faz o cartão ali, às vezes no primeiro mês tu já tem um limite de 3 mil, de 5 mil, sendo que é o primeiro mês tu recém fez, né? Aí, e você pode alterar teu limite lá no aplicativo, você entra lá e altera o limite, né? A gente estava conversando aqui mesmo na segunda-feira sobre isso, né? De vir o limite e você já poder aumentar no primeiro mês. Então, imagina assim, vamos dizer que, às vezes tu nem, dependendo da pessoa, nem ganha um salário tão alto, mas ela vai lá, opa, já posso aumentar para 3 mil. E vai lá e aumenta, que bom. Aí tipo, já posso gastar, já posso pedir lanche todas as noites, já posso ir numa loja de roupa, comprar roupa, né? E a pessoa, quem não tem, tipo, eu vejo que uma planilha, independente se for no Excel, né? Não precisa ser uma planilha sofisticada, mas mesmo no Excel,
se você conseguir colocar ali, tu já fica bem organizadinho. Ah, já gastei isso, já gastei aquilo, Já. mesmo no cartão, né? Mas tem gente que não tem esse controle, né? Vai só sair gastando. Ah, eu vou pedir lanche, vou comprar roupa, Depois vou comprar eu calçado. vejo como que eu pago. Depois, né? Quando vir a fatura no próximo mês, aí eu vou esquentar Só a que cabeça. depois né? chega, né? E o cartão de crédito é um problema muito grande. Ele tem o lado positivo também, que é uma forma das pessoas que já são controladas poder fazer um controle que já vem separadinho. Você gastou tanto com alimentação, tanto com saúde, tem alguns que já vem, né? Mas as pessoas que já não têm organização com o cartão, então piorou, né? Porque se perde muito a noção do valor do dinheiro. Se você vai comprar lá numa loja uma peça de roupa que custa R$100 e você passa no cartão, você nem sente, nossa, é barato, né? Ah, dá 5 parcelas de 20, que baratinho. Agora, se você chega e tem que pagar com uma nota de R$100, aí você já dá assim, né? Já Tipo, sente o já dinheiro, acabou entregar, né? você sente o dinheiro indo embora. Então, o cartão de crédito, ele trouxe isso. As pessoas perderam a noção do valor do dinheiro. E com isso, elas já não sabem mais. Eu posso gastar, eu não posso gastar, é muito fácil. Até tinha uma amiga minha que ela brincava, passa no plástico que o plástico passa, né? Que é o cartão de crédito. Vai passando aí, passa no plástico que passa, né? As crianças Só que, estão com às essa vezes, agora, né? A gente fala, não dá para fazer tal coisa porque a gente não tem dinheiro hoje, né? Mãe, passa o cartão, faz um Pix. A minha menininha de 3 anos, faz um Pix. Aí eu olho para lá, mas para fazer o Pix você precisa ter o dinheiro no banco, né? Então a gente já vai ensinando para eles agora que não é Isso que simples você falou assim, é legal, né? Porque você também tem 2 filhos, né? 2. E como é importante a educação financeira desde criança, né? Desde pequenininho, né? Porque mesmo as pequenas coisas, né? Esses dias a minha menina comentou, a Lívia, que é a minha coleguinha dela, ela quando vai comprar na cantina, a mãe dela não dá dinheiro para ela levar para comprar, ela pega da mesada dela. Ela falou, ela tem uma mesada todo mês, então quando ela quer comprar na cantina, ela pega da mesada dela. Aí eu brinquei com ela, porque eu de vez em quando dou dinheiro para ela comprar, eu falei, nossa, eu vou tirar teu cofrinho. Então Eu não tinha faço me ligado, isso. eu falei assim, vou abrir teu cofrinho, vou tirar umas moedas ali para te comprar na cantina, né? Ela já vai aprendendo a administrar o dela, né? O Thiago, o meu mais velho, ele vai fazer 7 anos e eu converso muito com ele sobre isso, né? Eu falo, não é que a gente não tem condições de fazer tudo que você quer. Não tem condições de fazer tudo o que quer, mas algumas coisas poderia fazer. Mas você não pode ter tudo o que você quer. Eu explico para ele da onde que vem o dinheiro, que precisa trabalhar, o que precisa fazer para conseguir o dinheiro. Que a gente não pode passar tudo no cartão porque tem uma fatura e a gente tem que pagar. E o mês passado eu fiz uma brincadeira com ele, ele me pediu para ir no circo, que o circo estava aí. Ele falou, mãe, me leva no circo. Eu brinquei e falei, não, esse mês não dá, só depois que virar a fatura do cartão. Eu fiz uma brincadeira com ele, né? E de semana passada, todo dia ele estava me falando, mãe, já virou teu cartão? Deu. Por que você quer saber? Ele me pediu uns 3 dias seguidos. Daí eu falei, mas por que você quer saber? O que você quer? Ele, que eu queria ir no circo. Ele gravou. Aí ele ficou com aquilo, aí ele entendeu, né, que a gente tinha que gastar um pouco por mês. Então eu já vou ensinando ele essas coisas e ele já vai aprendendo, né, que não pode gastar tudo de uma vez. Aí eu falei, então tá bom, virou, vamos no circo. Pra te ver como é importante, né, porque ele já vai desde pequeno já tendo essa noção, né. Claro que a gente não vai entrar como se fosse um adulto, né, com os ensinamentos, mas nos pequenos detalhes do dia a dia, né? A gente sempre fala muito para ele, né, quando ele quer as coisas, a gente fala, isso custa tanto, vai dar, sei lá, eu explico para ele, ele começou a vender ovo esses tempos, né, porque meu marido tem umas galinhas lá, e ele falou que ele queria trabalhar para ter dinheiro, ele ia na casa das vizinhas, na avó vendia ovo. Com 7 anos já tá querendo empreender, né? Daí meu marido dava a comissão para ele, daí com a comissão dele, ele comprava as coisinhas dele. Aí agora quando a gente vai explicar as coisas, a gente fala, isso custa tanto, você precisa vender tantas dúzias de ovo para conseguir o teu dinheirinho para comprar isso. Aí ele vai juntando, aí ele vai contando, então de forma meio lúdica a gente vai já ensinando ele a fazer isso. Nossa, legal, né? 7 anos ele já ter essa, né, querer saber, aprender a ter essa visão do empreendedor já, né? Muito legal. Mas isso é porque você também, né, já tem todo esse conhecimento, né? E claro, né, não é impossível para vocês que estão nos acompanhando, não é impossível mudar toda essa rotina, saber o que é importante, né? Eu até brinco das perguntinhas quando a gente vai comprar alguma coisa, realmente eu preciso disso?
eu preciso nesse momento, né? Eu tenho que comprar, É. né? Vai fazer as perguntinhas básicas, né? Quanto que isso vai custar para frente, né? Tem 3 perguntinhas para as pessoas consumistas, né? Quando a gente trabalha as armadilhas financeiras, tem a do consumismo, né? Aí eu falo, tem 3 perguntas essenciais, que só essas 3 perguntas já vão te fazer economizar muito, né? A primeira é essa: eu preciso disso? Tá, eu preciso, estou precisando muito disso. Eu vou usar muito isso? Por exemplo, você vê lá, eu quero, agora vem inverno, eu preciso de um casaco preto. Mas você vai usar muito ou vai usar em um determinado lugar e não vai usar mais? Você já não tem 2, 3 casacos pretos só de outro modelo? Então, você vai usar isso muito? Não, eu preciso e eu vou usar muito, muito, muito. Tá, beleza. Agora, mais importante, eu tenho como pagar por isso? Sem me endividar? Aí, nessa terceira pergunta, muitas coisas já deixam de ser compradas, muita economia já é feita. Isso. Aí pensa mesmo que tu vai jogar para frente, mas né, quem já está endividado é mais uma parcela que vai cair todo mês, né? E de parcelinha em parcelinha, quando você vê, você está com a renda toda comprometida, né? E o maior perigo, né, do consumismo são as compras pela internet. Hoje está muito fácil. Tá tudo na palma da mão. Desde a pandemia, tu pode comprar tudo pela internet, né? Tudo. E as pessoas vivem com o celular na mão, né? Então, eu tô ansiosa, eu vou entrar lá no aplicativo da Shopee, da Shein, sei lá. Comprar uma calça, uma blusa. Aí tem gente, tem um caso de uma cliente que eu atendia, que todos os dias ela comprava coisa nesses aplicativos. Aí a gente foi conversando, eu fui entendendo o porquê dessa ansiedade dela. E eu descobri que em determinado horário, ela chegava em casa do trabalho e era sempre à noite as compras que ela fazia. Aí ela foi me contando e tal, e ela me contou que tinha separado do marido e que à noite ela colocava a filha para dormir. Naquele momento ela sentia a falta dele e ela ia para a internet comprar. Tipo, depois quando ela se sentia sozinha, né, que a filha já estava dormindo. Aí ela sentia aquela necessidade e aí ela ia. Aí ela falou, lá na minha casa tem tanto pote que eu já não sei mais onde pôr, eu não uso pote. Aí a gente foi trabalhando e trabalhando com ela, né? E a gente usou a técnica do carrinho, né? Aí todo dia eu falei, você não vai deixar de entrar para ver as coisas. Então faz assim, coloca tudo no carrinho que você quer e deixa 24 horas. Na outra noite, você antes de ver mais coisa, volta e olha o teu carrinho da noite anterior e vê daquilo que realmente você precisa. O que você precisa, você faz a compra. O que você não precisa, você tira do carrinho e tá tudo certo. Ela passou 25 dias sem comprar nada. Nossa, aí ela imagina comprando toda noite para 25 dias. Ela ia, olhava no carrinho, aí já tinha passado as 24 horas, ela já estava mais tranquila e ela, mas o que eu vou fazer com isso? Não preciso. Aí ela ia lá, esvaziava o carrinho, enchia de novo, esvaziava. Aí no outro dia, aí ela foi fazendo isso. E quando ela comprou uma roupa de academia que ela estava precisando, que estava muito barato, que realmente era uma coisa que ela precisava, não foi nada de futilidade só por comprar. Então, tem técnicas que dá para se utilizar, né, para evitar esses consumismo desenfreado. E eu acredito que quem é ansioso geralmente tem mais um horário, né? Geralmente é um horário que bate aquele pico de ansiedade, que aí tu pega o celular, eu vou olhar o que tem, né? Aí às vezes compra só do impulso, né? Exatamente. Eu já fiz isso, não foi até esse ano, mas eu já fiz isso, que teve um dia que eu estava muito estressada, mas por causa de muitas coisas do trabalho, mas eu saí daqui, né, falei, eu vou ir numa loja. Aí fui numa loja e comprei roupa, nossa, aí na hora deu aquele alívio, né? Aí no outro dia eu pensei assim, nossa, mas eu fiz aquilo só porque eu tava estressada, que tava sendo um dia estressante. E eu vou usar agora isso? E daí eu vou usar, que eu comprei roupa meio que pra dar aquela sensação, tô gastando, né? Comprei roupa, tô me sentindo aliviada e depois, né, você nunca mais usa, né? É bem isso. Então tem que, por isso que eu gosto, né, de trabalhar com o comportamento, né? Que daí a gente vai identificando quais os gatilhos que levam a pessoa a fazer isso e a gente trata lá na raiz. Porque eu chegar e ensinar uma pessoa a fazer uma planilha, e se você vê um vídeo no YouTube, você aprende 5 modelos em 10 minutos. Tu olha os tutoriais ali, né? É muito fácil. Você saber que você precisa economizar para investir, todo mundo sabe. Por que as pessoas não fazem? Mas o problema é o como fazer, né? Como fazer e o que mudar de comportamento para fazer. É igual a academia, a gente sabe que tem que ir. Né? Mas o problema é tu se programar até para virar rotina, né? Todo dia eu vou ir no mesmo horário para virar rotina, para virar um hábito, para mim ir todos os dias, né? Não um dia, depois nunca mais E tem vou, pessoas que percebem isso antes e vão. E tem pessoas que precisam ficar muito doentes, chegar num estágio que daí vão por obrigação. A mesma coisa com as dívidas. Quando está num estágio que está muito doente de dívidas, aí elas tomam a decisão de mudar.
Nossa, que legal. Eu até agora tô olhando o teu livro ali. Eu dei uma olhada, lembrei, eu tô olhando teu livro ali, eu vi que é um livro que tá cheio de dívidas, que você teve uma participação, né? Aham, eu escrevi um capítulo dele e esse livro ele é um tutorial de como você sair das dívidas, é uma coisa bem prática mesmo. Então, um capítulo vai te ensinar como fazer o levantamento das tuas dívidas, como calcular o valor atualizado, o que você precisa pedir no banco ao solicitar para fazer esse levantamento das dívidas, quais os documentos que você precisa pedir, qual a forma que você tem que pedir. Então, é um passo a passo mesmo de como você fazer esse levantamento até fazer a negociação das dívidas. E quem tá, até você falou no banco, eu lembrei aqui, quem faz muitos financiamentos para pagar as dívidas, por exemplo, tem uma dívida, vou lá, fiz um financiamento. Aí quando começa a cair as parcelas, quando vê que não consegue pagar, faz outro financiamento para pagar aquele financiamento. Tem como sair dessa... A gente até já falou do rato, da rodinha, né, que tá vindo. Tem como sair dessa bola de neves, assim, quando tu começa a fazer um financiamento atrás do outro e às vezes um é para pagar o primeiro ou para pagar o segundo? Tem, a gente faz, quando a gente trabalha com os endividados, eu faço todo um planejamento para quitação de dívidas, com base na organização. Então, se a gente olha lá e a pessoa consegue fazer uma reserva por mês para quitar essa dívida, a gente faz. A renda dela não é possível fazer uma reserva, então a gente busca alternativas de renda extra para que essa renda extra quite essas dívidas. Mas a gente faz todo um planejamento de como sair dessa situação. Às vezes você consegue uma negociação boa dessa dívida, às vezes você faz uma dívida mais barata para pagar uma mais cara. Então, são todas estratégias que a gente pode utilizar para sair dessa situação. Mas sempre tem jeito, sempre é possível. Por exemplo, nem que a pessoa, dependendo do caso, lógico, nem que a pessoa fique 5 anos pagando todo mês parcelada aquela dívida, é possível, né? Mesmo que fique 5, 6 anos, dependendo também do tamanho da dívida, né? É possível tu ir pagando parcelado para depois chegar lá em 2029, 2030, vai dizer, tô sem nada de dívidas, né? Quando eu faço esse planejamento de quitação de dívidas, porque também não é simples assim, a pessoa chega até mim, a gente resolveu tudo, tá livre das dívidas. Não é assim. A gente vai fazer um planejamento de como pagar essas dívidas e quando pagar cada uma. Tem casos de cliente que o planejamento foi até 2030, que vai até 2030 para pagar tudo. Mas ela tinha 17 empréstimos, entre consignados, CDC, cartão em atraso, enfim. Ela tinha 17. Então, claro que não vai ser de uma hora para outra. Não tem como, tipo, né, que nem você falou, 17, pagar até o ano que vem, né? Mas pelo menos ela olha lá naquele planejamento e sabe, no dia tal, do mês tal, do ano tal, eu acabo com essa situação. Se eu continuar seguindo a forma que a gente planejou, sem se desviar do caminho. Porque não adianta a gente fazer um planejamento e a pessoa ir fazer tudo o contrário, né? Ou continuar comprando demais e coisas que não precisam. Por isso que a gente trabalha o comportamento antes, para que daí ela consiga se manter, né, no planejado. Então, tem casos que foi até 2030, tem casos até 2027, mas já sabe, só o fato de saber que tem um fim para esse pesadelo, a pessoa já fica mais tranquila. Ela já me fala assim, nossa, agora eu sei que vai ser resolvido, vai demorar, mas eu vou resolver e tem um prazo para isso. Então, para te ver todo, né, a gente já está aqui um tempinho conversando, então tudo isso rege no comportamento, porque se a pessoa não trabalhar, né, o seu comportamento, né, não só a educação financeira, mas o seu comportamento, ela vai acabar não tendo essa consciência e até mesmo vai acabar sempre fazendo mais dívidas e daí o negócio vai aumentando, ela vai ficar mais estressada porque não vai conseguir pagar. Bem isso. Aí vai ficar mais, né, deprimida também, porque daí tá com mais dívidas. E daí a ansiedade vai fazer gastar mais, porque daí tá ansiosa, vai comprar. Então, é muito importante sempre buscar ajuda. Eu tô numa situação que eu já não consigo resolver, ou eu não gosto de olhar para isso. Eu tenho clientes que eu faço acompanhamento mensal, que foi lá, fez o treinamento, eu aprendi, mas eu não quero fazer. Eu não gosto de fazer. Aí me contrata, eu faço todo o financeiro delas por mês. Aí uma vez por mês a gente senta, né? E monta junto o orçamento, faz o diagnóstico financeiro, vê o padrão de vida ideal versus o atual, se está dentro do padrão ou não. A gente se encontra uma vez por mês, faz tudo isso. E durante o mês ela só faz as anotações necessárias. Também tem casos assim. Tem perfil que não gosta, né? Tem perfil que fala, não, tipo, eu acho muito burocrático essa parte financeira e realmente eu não gosto, né? Então, tipo, contrata alguém para cuidar dessa parte financeira, né? É isso.
Enid, tu tem mais assim, a gente falou bastantinho já, eu até tenho mais perguntas ainda, né? Mas como a gente também tá na TV Araucária, né? Então a gente tá aqui no podcast Conexão Mais Saúde, que também vai passar inédito na TV Araucária, né? Tu tem alguma coisa que você acha essencial, assim, uma perguntinha assim pra gente finalizar com chave de ouro, ou uma dica mesmo que você acha que é essencial para a pessoa que está endividada e que quer mudar esse padrão, quer mudar o padrão de vida, quer sair do endividamento, quer começar a ter uma vida mais tranquila, até respirar melhor, né? Porque a gente fala, nossa, eu nem respiro quando eu tô com dívidas, né? Quando as pessoas me procuram, elas não vêm, o que elas querem não é se livrar das dívidas, é voltar a dormir bem, é parar de ter crise de ansiedade, então são outras questões, né, que a dívida desencadeia. Eu acho que a parte da saúde emocional e até mesmo tudo isso que você falou, não consigo dormir à noite, né, não me alimento direito, não consigo fazer mais nada só pensando nas dívidas, né, eu acho que isso vem em primeiro lugar, né. Exatamente, então o que eu gosto sempre de deixar para as pessoas, todas as dívidas têm solução, por maiores que sejam e seja com quem for, seja com banco, com agiota, com loja, sempre tem solução. E não tenham vergonha de buscar ajuda, porque às vezes a solução é muito mais simples do que você imagina, é muito mais fácil do que você pensa, só que quando a gente foca no problema, ele parece muito maior do que ele é. Então vamos focar sempre na solução e não ter vergonha de buscar ajuda. Gente, eu acho que esse conteúdo vale para todo mundo. Foi um conteúdo extremamente valioso, vale para mim, vale para todo mundo, né? Eu falo desde a pessoa que está começando a sua vida, quem está se formando, tudo, né? Adultos, então é um conteúdo que é para todas as faixas etárias, né? Então assiste esse conteúdo completo, porque vale muito a pena. E nós agradecemos a Ene por essa participação, por tirar, né, esse tempo para vir aqui na revista Mais Saúde, para a gente, né, gravar esse conteúdo tão especial, né? E todo o teu tempo que você tem muitas clientes para atender, né? Então deixou de dar uma consultoria para vir aqui passar para vocês todo esse conhecimento, né? Então, nossa gratidão por esse tempo, Ene, e a gente espera você mais vezes aqui no Conexão Mais Saúde. Com certeza. Muito obrigada, Carlin, pelo espaço, que é muito importante a gente disseminar sempre essas informações. E para os teus telespectadores, eu queria deixar um presentinho. Quem tiver interesse... Olha, gente, vai ter presente hoje aqui, quem né? Quem tiver interesse, achar que está precisando de uma ajuda, pode me procurar lá pelo Instagram, nas redes sociais, depois a Carlin deixa aqui também. E já tem de presente aí uma sessão gratuita para a gente estar conversando a respeito. Então, a primeira sessão para trocar uma ideia com você é gratuita. A gente aproveita isso aí, né? A gente vai deixar aqui o Instagram da Ene para vocês seguirem, né? Lá no teu Instagram vai ter teu contato também, né? Então, vocês já seguem e já aproveitam para tirar essas dúvidas. Um beijo e até a próxima!